Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos jornais com apoio da CEPRAG, AIA Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira e Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são Liliane Figueiredo, Dene Fernandes Mateus, Giovana Garcia, Joel Machado Eusébio, Tainara Batacini Gellert, Gustavo Turazzi Pereira, Daniara Gonçalves, Cíntia Rosa, Eliane Bock dos Santos, Dayana Shirley de Souza, Milagros Alouca Arce, Tiago Ramos Ferreira, Amanda Boeira Amorim e Tatiane Pérez. E a nossa reflexão de hoje: mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando algum aborrecimento o atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para outro, torcendo as mãos e esmurrando a mesa. Não. Sente-se, esforce-se por ficar imóvel alguns minutos e verá que conseguirá grande parte da sua serenidade. Então, mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si mesmo. Falando em Operação Alcatraz, o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, atenderá o pedido de depoimento apresentado pelo delegado da Polícia Federal, Igor Gervini. O despacho do último dia 5, devendo ser cumprido até o próximo dia 20. Júlio Garcia disse que está tranquilo quanto aos esclarecimentos que terá que dar à Polícia Federal. Fumaça das queimadas na Amazônia chega a oeste de Santa Catarina. O céu cinza no oeste de Santa Catarina nos últimos dias, quando até o sol parece estar atrás de uma névoa, é uma das consequências das queimadas na Amazônia. A fumaça foi trazida para a região por correntes de vento, segundo o meteorologista Leandro Puchalski. A situação chamou a atenção de alguns moradores. Um taxista chegou a comparar o cenário com a poluição de São Paulo. Normalmente, quando não tem nuvens, o céu da região chama atenção pela beleza do azul. Nos últimos dias, a cor predominante é o cinza. Vamos para as manchetes dos jornais. O Globo, uma das manchetes é: governo avalia aumentar o fundo eleitoral de 1,8 bilhão para 3,7 bilhões. Em um aceno ao Congresso, o governo avalia aumentar o fundo eleitoral para o próximo ano. O dinheiro destinado à campanha de candidatos a vereador e a prefeito nas eleições municipais deve subir de 1,87 bilhões e atingir até 3,7 bilhões. Esse é o valor pleiteado por líderes partidários que se articulam para aumentar o tamanho do fundo previsto no orçamento do ano que vem. O montante ainda não foi fechado. A mudança da lei orçamentária anual, que já foi elaborada pelo Ministério da Economia, seria feita por meio de mensagem modificativa, encaminhada pelo próprio Executivo ao Congresso, segundo fontes. Gente, não tem dinheiro para nada, estão cortando tudo, mas os políticos sempre têm. Raça mais desgraçada essa! Nem parece que é um chupim, parece que são vampiros sugando o sangue da nossa população. Bolsonaro demitiu Sintra porque discussão sobre CPMF se tornou pública demais, diz Mourão. Presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira que o presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir Marcos Sintra porque a decisão em torno da criação do imposto nos moldes da CPMF se tornou pública demais e não devido à proposta em si. Mourão diz que Bolsonaro não tem uma decisão sobre o imposto. No entanto, o presidente escreveu mais cedo numa rede social que a CPMF está descartada na reforma. Estadão, Ernesto Araújo critica climatismo e diz que justiça social é pretexto para a ditadura. Dentro de um dos principais think tanks conservadores de Washington, Heritage Foundation, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, fez um discurso ideológico no qual criticou o chamado climatismo e afirmou que há um alarmismo climático usado pela mídia e pelo sistema político como reação à chegada de um governo como o de Jair Bolsonaro ao poder. Ele comparou os pedidos para boicotar produtos brasileiros com base nas queimadas da Amazônia à justiça stalinista e disse que no passado se usou justiça social
como pretexto para a ditadura, e agora estão fazendo o mesmo com o clima. Parece a justiça stalinista para mim, acusar e executar. Aí você diz, onde é que está a justiça? Onde é que está o Estado democrático? As pessoas respondem, crise climática, cale-se. Governo federal vai retomar oferta de 3.180 bolsas de pesquisas congeladas. A Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES, órgão ligado ao Ministério da Educação, recuou e vai ofertar em 2019 e no ano que vem 3.182 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. A nova oferta foi negociada com o Ministério da Economia. A gestão Jair Bolsonaro vinha sendo alvo de críticas e protestos por causa do bloqueio de verbas para a ciência. Pois é, tem dinheiro para os políticos, não tem para a educação. É assim que vive o Brasil. Folha de São Paulo, Supremo prepara a sequência de julgamentos decisivos para Moro e Lava Jato. O STF, Supremo Tribunal Federal, se prepara para dar em outubro o mais duro recado da Operação Lava Jato e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo ministros ouvidos pela Folha, a pauta da corte deve ser tomada por julgamentos que, em suma, podem tornar sem efeito decisões do ex-juiz e da força-tarefa coordenada pelo procurador Dalton Dallagnol. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, indicou aos colegas estar disposto a levar ao plenário, no próximo mês, as ações que questionam a constitucionalidade das prisões após condenação em segunda instância, uma das principais bandeiras da Lava Jato, e a discussão que anulou a sentença imposta por Moro, Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Desobediência à ordem expressa de Bolsonaro foi a gota d'água que levou à queda de Sintra. Jair Bolsonaro ficou especialmente irritado e mandou demitir Marcos Sintra porque viu na divulgação de detalhes da recriação da CPMF uma desobediência ao pedido feito pessoalmente por ele e a equipe econômica. Antes de ser internado para a quarta cirurgia, o presidente foi ao Ministério e solicitou que o assunto fosse esmiuçado até que, antes dele sair do hospital, não fosse esmiuçado. Ressaltou ainda que não estava convencido e pediu para que aguardassem para dar rumo à reforma tributária. Então, essa foi a cereja do bolo no processo da fritura do ex-secretário da Receita. E na Câmara, o debate sobre a criação do novo tributo nos moldes CPMF é considerado natimorto, ou seja, não vai prosperar. O Democrata, partido do presidente do Congresso, liderou a derrubada da contribuição no passado e assumir sua volta seria uma derrota política na avaliação dos integrantes da sigla. Então, pelo menos por enquanto estamos livres da CPMF, mas quem sabe no futuro, ou se não vem um outro tributo. Com apoio da CEPRAG, a Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireiro Construtor, Lotérica Sombrio e X-Cred. Agradecemos a todos pela companhia e até o meio-dia com a segunda edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.